Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que está mudando completamente as regras do jogo no mercado de cripto: inteligência artificial. Vamos entender como a IA pode ser uma espécie de assistente de pesquisa que não cansa nunca, ajudando a achar oportunidades e, claro, a fugir de ciladas nesse mercado que simplesmente não dorme. E aqui está o grande desafio, né? Como é que se encontra alguma oportunidade num mercado que não para nunca? É isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. Para uma pessoa, é humanamente impossível acompanhar essa enxurrada de informação e de dados. Então fica a pergunta, como se manter à frente? Bom, por muito tempo a resposta para isso foi a tal da automação. Só que existe uma diferença, e é uma diferença gigante, entre a automação de antigamente e a inteligência que a gente tem hoje. E essa evolução, olha, ela muda simplesmente tudo. A primeira leva de ferramentas que apareceu, os chamados bots algorítmicos, eram, na real, robôs bem simples. Eles só seguiam ordens. A programação era super básica, tipo, se o preço do ativo chegar em X, então compra. Simples assim, direto ao ponto, mas totalmente rígido. E é aqui que mora o problema. Esses bots são sim super rápidos, mas inteligentes? Nem um pouco. Eles não aprendem nada. Se o mercado muda, eles não se adaptam. E o principal, eles são incapazes de identificar um padrão novo sozinhos. Eles só fazem aquilo para que foram programados, de novo, e de novo, e de novo. E é exatamente aqui que a coisa vira de cabeça para baixo. A gente está saindo da era dos robôs que só obedecem para entrar na era dos agentes inteligentes, que de fato aprendem e evoluem. É uma transição para uma inteligência artificial que é dinâmica de verdade. Olha só que clara essa comparação. De um lado você tem os robôs presos em regras fixas. Se acontecer isso, faça aquilo. Fim. Do outro, os agentes de IA, que usam machine learning. Eles olham o histórico, caçam padrões novos e, o mais incrível, eles aprendem com os próprios resultados para melhorar a estratégia. Não é só uma melhoria, gente. É como se o livro de regras estivesse sendo reescrito a todo instante. E os benefícios disso são enormes. Primeiro, a IA opera 24/7 sem cansar. Segundo, executa ordens numa velocidade absurda, em milissegundos. E terceiro, talvez o mais importante de todos, ela tira a emoção da jogada. Sabe aquele medo, aquela ganância que nos leva a decisões ruins? Para a máquina isso não existe. E ainda por cima dá para fazer o famoso backtesting, que é testar a estratégia em dados do passado para ver se ela teria funcionado. Ok, tudo isso parece incrível, mas como essa IA superpoderosa se transforma em algo prático, que pode ser usado para tarefas do dia a dia? A resposta para isso está num conceito bem legal: as skills, ou habilidades. Imagina que as skills são como se fossem os aplicativos ou os plugins do seu celular, só que para um agente de IA. Cada skill é um pacotinho de ferramentas que ensina a IA a fazer uma tarefa específica e dá acesso aos dados certos de fontes confiáveis para ela poder executar aquilo no mundo real. E um exemplo que está acontecendo agora mesmo são as AI Agent Skills que a Binance lançou. O que elas fazem? Dão para esses agentes de IA acesso direto ao monte de dados do mercado e ferramentas de análise da Web3. Basicamente transformam a IA num analista de cripto. Isso mostra bem como o mercado está se movendo para deixar essa tecnologia mais acessível. Beleza, chega de teoria. Vamos ver como isso funciona na prática. Como uma pergunta simples feita do jeito que a gente fala, vira uma informação valiosa que pode guiar uma decisão. Então, essas skills para a Web3 atuam em frentes que são super importantes. Por exemplo, elas ajudam a descobrir o que está rolando no mercado, tipo quais tokens estão bombando. Elas também conseguem rastrear o chamado Smart Money, que nada mais é do que as carteiras de traders grandes e influentes, sabe? Outra coisa fundamental, elas fazem uma varredura de segurança nos smart contracts e, por fim, ainda ficam de olho nas narrativas, tipo qual é a meme coin do momento. Olha só esse exemplo. É um comando super direto, em linguagem normal que alguém deu para a gente. Encontre tokens que estão em alta na rede BSC, com mais de $1 milhão em liquidez e mais de 3 mil pessoas segurando o token. Pensa no tempo que levaria para fazer essa pesquisa na mão, catando informação em um monte de site diferente. E a resposta? Em questão de segundos, a IA entrega essa tabela, toda organizadinha. Aquela pergunta que parecia complexa vira uma lista de resultados pronta para ser analisada. Isso é a automação da pesquisa de mercado no nível máximo. Vamos para outro exemplo, agora focado em seguir o Smart Money. O comando é igualmente simples. Analise o que tem nessa carteira e qual o risco de concentração. E aí, é só colar o endereço da carteira. E de novo, a resposta vem na hora e de um jeito super visual. Um gráfico de pizza que mostra exatamente como os ativos estão divididos e onde o dinheiro está mais concentrado.
É uma análise que, para fazer manualmente, daria um trabalhão, precisando olhar em Block Explorers, juntar dados. Agora, um uso que é simplesmente fundamental: segurança. O pedido aqui é bem direto. Faz uma auditoria de segurança nesse contrato de token aqui. Me diz se é arriscado. E a resposta da IA não deixa dúvida: cuidado. Ela encontrou bandeiras vermelhas. Por exemplo, um controle muito centralizado para criar novos tokens e até mesmo funções que parecem ser de um honeypot. Para quem não sabe, honeypot é uma armadilha. Um contrato que te deixa colocar dinheiro, mas não deixa tirar. Ou seja, é uma análise que pode livrar muita gente de cair em golpe. Mas o pulo do gato não é usar cada uma dessas skills separada. O poder de verdade, a grande virada de chave, é quando a gente começa a combinar elas para criar um fluxo de trabalho completo, todo automatizado. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Dá para montar uma linha de montagem de pesquisa, sabe? Primeiro, usar uma skill para achar um sinal de smart money. Depois, usar outra para checar a liquidez e o número de holders daquele token. Em seguida, rodar a skill de auditoria para ver se é seguro. E no final, a IA te entrega uma watchlist, uma lista de ativos que já passaram por todo esse pente fino. É basicamente automatizar toda aquela pesquisa inicial. E o resultado disso é brutal. O que levaria horas e horas de trabalho manual, de ficar clicando em exploradores de bloco, olhando o gráfico, tudo isso é resumido em um processo de segundos. O ganho de tempo e eficiência é simplesmente absurdo. E vale reforçar um ponto muito importante aqui. A ideia não é que a IA vai substituir o trader, a pessoa. Pensa nela como um assistente de pesquisa que não dorme e não cansa. É uma forma de democratizar o acesso a ferramentas que, até pouco tempo atrás, só os grandes fundos de investimento tinham. É como dar superpoderes de análise para todo mundo. Então, vamos recapitular o essencial. O trading com IA é dinâmico, ele aprende. As skills são o que tornam essa IA algo prático, funcionando como os apps do assistente. A gente pode usar nossa própria linguagem para pedir análises super complexas. E, o mais legal, juntar essas skills automatiza a pesquisa e economiza um tempo que, a gente sabe, vale ouro. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Se existisse um analista de cripto pessoal que trabalhasse 24 horas por dia sem se cansar, sem emoção e que pudesse fazer tudo isso que a gente viu, qual seria a primeira pergunta que seria feita a ele para tentar achar a próxima grande oportunidade? As possibilidades realmente são fascinantes.